Olá, amigos. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Todos nós sabemos que do dia 2 ao dia 13 de dezembro ocorreu a COP25 em Madrid. O Brasil era esperado, como sempre se apresentou como protagonista em defesa do aquecimento global, em defesa do meio ambiente, em todas as versões anteriores, era se esperar que o Brasil chegasse à COP25 com novas propostas diante dos acontecimentos em relação ao aquecimento global. Sabemos nós que um aumento de apenas 2 graus na temperatura ambiente pode ocorrer uma série de problemas com o nosso bioma. Insetos que participam da polimerização das florestas, dos terrenos cobertos por matas, pequenos animais que fazem a polimerização através das suas fezes. Tudo isso é conturbado com o aumento da temperatura. Outro fator que pode causar danos às grandes cidades, principalmente as cidades beira-mar, é que com o derretimento, o pequeno derretimento da calota polar, pode haver invasão do mar nas grandes cidades, nas cidades praianas, nas cidades beira-mar. E isto pode trazer também outras causas climáticas que, por exemplo, no Brasil nunca existiu, né? Tufões, furacões, tempestades e uma série de ocorrências ambientais. E o Brasil sempre foi compromissado com este tema, com este assunto. O Brasil sempre foi protagonista em todas as reuniões referentes ao clima, né? Com o Tratado de Quioto, que é o crédito de carbono, todos os tratados ambientais, o Brasil sempre participou ativamente. Mas a partir do governo Jair Bolsonaro, houve um retrocesso gigantesco. O Brasil que criou a Lei das Águas lá nos anos 50, né? E veio neste governo, neste um ano, tudo isso foi se perdendo. No final da COP90, na COP25, no final da COP25, no dia 13 de dezembro de 2019, o Brasil, que era protagonista de todas as coisas, de todos os processos ambientais, sempre levava soluções, metodologias para melhoria do clima, no final da COP25 em Madrid, no dia 13, o Brasil já havia recebido, veja bem, eu vou ler aqui esse texto aqui, uma pequena referência. Antes considerado protagonista nas bases internacionais sobre a crise do clima, o Brasil perdeu a ambição na 25ª edição da COP25, Conferência da ONU, Organização das Nações Unidas. O país sai de um encontro climático mais importante do mundo sem trazer os ganhos que pretendia, nem levar propostas significativas para a negociação multilaterais na avaliação de membros da sociedade civil. A COP começou em 2 de dezembro e encerra na sexta-feira, dia 13, em Madrid, na Espanha. Realizado desde 1992 pela ONU, o encontro tem o objetivo de criar acordos internacionais de combate à crise do clima. A 25ª edição do evento tem como missão debater propostas mais ambiciosas de corte dos gases que causam aquecimento global e concluir as regras
de implementação do Acordo de Paris, que entra em vigor em 2020. Após uma série de crises na área ambiental que colocaram os holofotes sob o governo Jair Bolsonaro, o Brasil chegou à conferência sem um stand para divulgar suas ações e não levou organizações convidadas para representar o país como o governo costumava fazer em anos anteriores. Acabou recebendo, isto que eu queria ler para vocês, acabou recebendo 2 vezes no mesmo dia o prêmio não oficial, abre aspas, Fóssil do Dia, organizado pela Rede Internacional de Ação Climática e concedido a países que promovem ações prejudiciais ao meio ambiente. Este é o prêmio que o Brasil trouxe, pois ele foi à COP25 em Madrid em busca de privatizar a gestão ambiental do nosso país. Um país que que iniciou a luta pela preservação do meio ambiente e a mitigação dos danos causados pela exploração inadequada das florestas amazônica e outras florestas do Brasil, ele vai lá para tentar vender o peixe, trazer arrecadação no sentido de privatizar as florestas brasileiras. Ele foi atrás de recursos, ao invés de levar ideias e compartilhar todo o conhecimento tecnológico que o Brasil já construiu desde 1935, quando houve o primeiro Tratado da Água no Brasil. Então eu posso terminar esse pequeno comentário dizendo que o Brasil segue o ritmo de Donald Trump, que não assinou nenhum tratado ambiental até hoje. O Brasil segue Donald Trump. Era justificado que os Estados Unidos e a Rússia não assinassem tratados de proteção do meio ambiente no período da Guerra Fria. E o Brasil agora está transformado, com todos os holofotes voltados para esse desgoverno Jair Bolsonaro, por conta da guerra quente, que é o aquecimento global. E vai lá fazer suborno na tentativa de trazer recursos para a proteção do meio ambiente, ao invés de levar soluções e responsabilidade. Este é o que faz o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um senhor condenado por danos ambientais. Condenado é o ministro que representa o meio ambiente do Brasil. Este é o governo Jair Bolsonaro. É de se lamentar que o Brasil saia da COP25 como o grande algoz do aquecimento global, sem nenhuma responsabilidade, trazendo o título de fóssil do dia por 2 vezes, por causar danos ao meio ambiente e não pregar nenhum tema de proteção ambiental. É isso que nós ganhamos em Madrid, agora, no dia 13 de dezembro, e trouxemos a preocupação do mundo pelo assassinato de milhões e milhões de pessoas por conta do aquecimento global. Jair Bolsonaro vai ter que guardar esta recordação para o resto da sua vida. E nós, brasileiros, temos que nos envergonhar desta posição que o Brasil decidiu tomar, por ter um ministro e um governo totalmente incompetente e que não tem nenhum vínculo com o meio ambiente. Só pensa em trazer dinheiro de fora, só Deus sabe para quê. Para proteger o meio ambiente, nem pensar.
É isso aí, minha gente. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Até uma próxima, pessoal.